Bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa saudação é de acordo com o período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal. E hoje nós vamos falar do artigo 17º, ou simplesmente o artigo 17 do Código Penal. Vamos falar da imputabilidade em razão da idade. Ou seja, vamos falar de como é que o indivíduo, de acordo com a sua idade, poderá ser responsabilizado criminalmente. Então, prestem atenção, vamos começar a ler um ponto de cada vez e dar a explicação também já imediatamente, de maneiras que as pessoas não se esquecem daquilo que se falou no ponto anterior. Então, vamos à leitura. Artigo 17º. Imputabilidade em razão da idade. A imputabilidade penal adquire-se sem prejuízo do disposto nos números seguintes aos 16 anos de idade. Ou seja, aqui o nosso Código Penal veio esclarecer uma dúvida que é muito recorrente na nossa sociedade. Muitos dos casos nós vimos que um jovem de 14, 15 anos cometeu um crime, foi apanhado em flagrante, é levado a uma esquadra de polícia, passando 2 dias ou 3 dias, na mesma semana ele sai. E a população entra em pânico, dizendo que esses indivíduos pagaram o juiz de garantia, pagaram o procurador ou, como é muito mais habitual, pagaram os homens da investigação criminal para soltar esse mesmo indivíduo. Aqui a nossa lei vem nos dizer que não é bem assim. A partir do momento que se constata que esse indivíduo é um menor de 16 anos, ou lá, que tenha mais ou menos 14, 15, abaixo dessa idade, então ele não pode ser imputado criminalmente, ou seja, não pode ser responsabilizado criminalmente. É por isso que em muitos casos você vê jovem com essa idade que foi apanhado em flagrante delito a cometer um determinado crime, é solto na mesma semana ou no dia seguinte. É porque chega-se à conclusão que não existe capacidade desse indivíduo, ou a lei protege esse indivíduo para que ela não possa, ou ele não possa ser responsabilizado criminal. Então aquela ideia que nós temos quando vimos um jovem, que muitas vezes nem sabemos a idade dele, mas vimos a eterna, está na eternidade, foi solto no dia seguinte, muitas das pessoas coagitam ou vão dizendo que pagaram dinheiro. Se ele tiver menos de 16 anos, então a lei lhe protege, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Então, o que é que acontece para esse menino? Então, ele não deve ser responsabilizado, é solto e continua a cometer seus crimes. Vamos ver nas linhas seguintes. Número 2. Os menores abaixo de 16 anos estão sujeitos à jurisdição dos tribunais de menores e, em relação a eles, só podem ser tomadas medidas de assistência, de educação ou de correção prevista em legislação especial. Quer com isso dizer que esse indivíduo não pode ser responsabilizado criminalmente, mas poderia ser ou pode ser aplicado medida de assistência, de reeducação. Mas nós conhecemos a nossa realidade aqui angolana, ou pelo menos não conheço um centro do Estado que tem a ver com o Ministério da Justiça, que tem como objetivo reeducar o jovem. Então, em muitos casos, esse indivíduo é posto em liberdade, esperando a polícia, não pode fazer absolutamente nada, porque a lei protege esse indivíduo. A única coisa que a polícia pode fazer é esperar que ele atinja 18 anos, mas não para ser responsabilizado por este crime que cometeu aos 15 anos ou aos 16 anos. Para esperar, se esse mesmo indivíduo voltar a cometer um outro crime, aí sim, aí vai ser responsabilizado já sendo maior de 18 anos. Mas presta bem atenção. Em muitos casos, em muitas séries, em muitas novelas, sobretudo brasileiras e tudo mais, você vê um indivíduo, ou mesmo nas reportagens brasileiras, você vê um indivíduo que é apanhado com 18 anos, está a ser responsabilizado criminalmente, vão na sua base de dados, está tudo ali registrado que aos 14 anos já cometeu um homicídio, aos 10 anos fez isso, fez aquilo. Então, quer dizer, no momento que é apanhado, que cometeu esse mesmo crime, é menor de idade, é feito um registro, uma espécie de um cadastramento que vai fazer parte
do currículo desse indivíduo, não num registro criminal, nada disso. É só um currículo que a polícia vai ter sobre a sua tutela. Quando ele voltar a cometer um outro crime, a polícia já tem no sistema, já sabe que, na verdade, esse indivíduo, a partir da sua eterna idade, já vem cometendo delito e antes não tivera sido responsabilizado criminalmente porque era menor de idade. É por ali. A aplicação de penas aos menores com idade compreendida entre os 16 e aos 18 anos deve reger-se pelos seguintes princípios e normas fundamentais. Aqui o número 3 vem nos dizer, vem nos reforçar a ideia que o indivíduo só pode ser responsabilizado criminalmente a partir dos 16 anos para cima. E aqui ainda vem nos dizer em que circunstâncias ou de que maneira um indivíduo que tenha de 16 a 18 anos poderá ser responsabilizado criminalmente. Então vamos na linha A. Os limites máximos e mínimos das penalidades estabelecidas na lei penal devem ser reduzidos em 2/3 para que os menores com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos, a data do facto. B. Em caso algum, prestam bem atenção na linha B, em caso algum, a pena de privação da liberdade pode ser fixada em medida superior a 8 anos, se o menor tiver idade compreendida entre os 16 e aos 18 anos, a data dos factos. Aqui vale recordar e temos que enfatizar isso. A data que conta é a data do cometimento do crime. Imaginemos que aqui já deixamos de lado aqueles que têm menos de 16 anos. Esses não podem ser responsabilizados criminalmente, a lei os protege. Então, o que acontece com aqueles que já estão acima dos 16 anos, que já têm 16 anos a 18 anos? A lei vem nos dizer que esses indivíduos, nessa idade, também não pode ser estabelecido apenas como se fosse um adulto, um indivíduo que tenha, por exemplo, 25 anos, 26 anos. Não. A lei vem nos dizer que deve ser reduzido a 2/3 na linha A. A linha B deixa tudo mais claro. Deixa tudo mais claro e aqui vai resolver uma dúvida que é de muitas e muitas pessoas que entram no momento, que entram em escândalo quando vejam isso acontecer. Aqui a lei vem nos dizer que o indivíduo que tenha de 16 a 18 anos não pode ser condenado com uma pena superior a 8 anos de prisão. Ponto. Não importa o crime. Imagina que esse indivíduo cometeu homicídio qualificado. Fez o uso de uma arma de fogo, tirou a vida de alguém, matou alguém. Esse indivíduo que tenha de 16 a 18 anos não pode ser condenado a uma pena superior a 18 anos. Não é só eu que estou aqui a dizer. Vão dizer, mas Manuel Capoco, você está a inventar isso? Não, não estou a inventar. Isso está escrito na linha B do número 3 do artigo 1017. Não pode ser condenado com uma pena superior a 8 anos. E é sabido por todos nós que o homicídio qualificado, a sua pena começa dos 20 e vai até os 25 anos. E quando muitas vezes nos deparamos com situação do gênero, como é que esse indivíduo que matou está a ser condenado a simplesmente a 8 anos? Se a pena de homicídio qualificado começa aos 20 anos, o que que deram no juiz? Essa é a nossa conversa. O que que pagaram no juiz? E muitas das vezes nós não procuramos consultar a lei, fizemos acusações falsas de que há corrupção. Eu não estou a dizer que não existe corrupção, mas em casos semelhantes a esse, nós fizemos a acusação que há corrupção e esquecemos aquilo que na verdade diz a lei, que o indivíduo que tenha cometido um crime e esse indivíduo tenha de 16 a 18 anos não pode ser condenado a uma pena superior a 8 anos, por mais que ele tenha cometido homicídio qualificado, tenha cometido abuso sexual, tenha cometido tantos crimes e apanhado. A ser julgado e condenado, a sua pena máxima não pode ser superior a 8 anos. Assim diz a lei. Assim diz a linha B do número 3 do artigo 17º. Os menores que cumprem as penas de privação da liberdade, sempre que possível, em estabelecimentos próprios de recuperação, de educação e de formação, em nenhuma hipótese
juntamente com os detidos ou presos adultos. Aqui temos mais a linha C que vem transmitir ou passar mais uma ideia de proteção a esses menores que cometeram crime, que tenham de 16 a 18 anos. A lei vem nos dizer que eles não devem ser colocados em conjunto com aquelas pessoas adultas, com os mais velhos que tenham acima de 21 anos, a 22, 23, 25, 30, 40 anos. Então tem que se criar as condições de vida para que esses indivíduos, esses menores, sejam colocados num centro ou numa penitenciária próprio para os menores. É sabido que na nossa realidade isso quase que não acontece. Quase que não acontece. Para não termos aqui categórico e afirmar que não acontece. Quase que não acontece. Pegamos esses menores, juntamos aí com os adultos e ficam entregues à sua sorte. Então, a nossa lei, nosso Código Penal, no seu artigo 17, linha C, da número 3, vem nos dizer que eles devem ser colocados em separado e nunca juntos com adultos, com pessoas de 40, 30 anos, 50, não. Devem ser separados. Depois vamos na número 4, que vai nos dizer: aos delinquentes adultos com menos de 21 anos devem ser especialmente atenuada a pena nos termos do artigo 73, salvo se fortes razões de defesa social e prevenção criminal desaconselhar tal atenuação. Simples como isso, vem nos dizer que aqueles indivíduos que já saímos de 18, primeiro começamos abaixo de 16, fomos agora de 16 a 18, agora estamos de 18 a 21 anos. Esses indivíduos dizem a lei que eles devem ser atenuados. Também a pena não deve ser equiparado a um indivíduo que tenha 25 anos, que tenha 30 anos, que tenha 40 anos, por mais que o crime seja o mesmo. A lei vem nos dizer que deve ser atenuada a sua pena. Só poderá ser aplicado a sua pena na sua plenitude, a pena na sua plenitude, não sei que está correto, quando o sistema de segurança, né, chegar à conclusão que esse indivíduo, pelas características que apresenta, pelo comportamento, então desaconselha-se a atenuação da pena, que deve ser aplicado mesmo a pena na sua íntegra. Na sua íntegra, de maneiras a cautelar um perigo maior para a sociedade. Então estamos aqui, hoje falamos da responsabilização criminal ou a imputabilidade em razão da idade, que em outras palavras é responsabilização criminal ou aplicação de uma pena ao indivíduo de acordo à sua idade. Vimos em primeiro lugar que aos menores de 16 anos não podem ser responsabilizados criminalmente, não podem ir presos. Depois vimos que de 16 a 18 anos deve ser aplicada uma pena mais macia, cuja pena máxima não pode exceder aos 8 anos, independentemente do crime que esse mesmo indivíduo tenha cometido. Não pode ser aplicada uma pena superior a 18 anos. E por fim, ainda vimos também que a aplicação da pena para um indivíduo que tenha de 18 a 21 anos carece também de uma atenuação. Deve ser amortizada, deve ser reduzida, salvo se o sistema de segurança desaconselhar, salvo se o indivíduo representar um perigo extremo para a sociedade. Então, nos segue, nós estamos no Facebook, Constituição de Angola, estamos no YouTube, Manuel Capoco Ilustre, estamos também no TikTok, Manuel Capoco. Segue-nos para mais dicas como este. Até o próximo vídeo.